Tem um momento muito específico que quase todo mundo conhece, mesmo que nunca tenha falado sobre ele. É aquele segundo exato em que o telefone vibra, a mensagem chega, a notícia é dita e antes mesmo de entender tudo, o coração já dispara. A mente corre para os piores cenários, o corpo reage, o medo toma espaço e a paz some quase instantaneamente. Talvez hoje você esteja vivendo algo assim, ou talvez ainda esteja carregando no corpo a sensação de uma notícia ruim que chegou sem aviso, trazendo crise, insegurança, imprevisto, aquela sensação de que tudo saiu do controle. E o mais difícil não é nem a notícia em si, mas o que acontece dentro de você logo depois dela. Porque ninguém nos ensinou o que fazer espiritualmente nesse primeiro impacto, nesse intervalo silencioso entre ouvir algo ruim e entrar em pânico. A Bíblia, porém, fala exatamente sobre esse lugar invisível, esse ponto onde o coração pode escolher firmeza em vez de desespero, confiança em vez de medo. E é aqui que tudo começa a mudar, porque existe uma forma de atravessar más notícias sem ser dominado por elas. Existe um caminho de oração que não nasce do pânico, mas da confiança. E é isso que vamos começar a entender agora, passo a passo. Talvez isso soe estranho à primeira vista, mas uma das verdades mais libertadoras da fé é justamente essa. A notícia ruim não é o verdadeiro problema. O problema começa quando ela assume o controle do coração antes que Deus tenha espaço para agir. A gente foi ensinado, mesmo sem perceber, que sentir medo é normal, que entrar em pânico é inevitável, que perder o chão faz parte quando algo foge do esperado. Mas a palavra apresenta uma lógica completamente diferente, quase contraintuitiva. O salmista diz que o justo não teme más notícias, porque o seu coração está firme e confiante no Senhor, e não porque ele nunca recebe notícias difíceis. Percebe a diferença? A Bíblia não promete ausência de crises, ela revela um coração treinado para não ser dominado por elas. Isso muda tudo, porque o foco deixa de ser como evitar o problema e passa a ser quem governa meu interior quando o problema chega. Muitas vezes, sem notar, a oração nasce depois do pânico, como um último recurso, quando o corpo já está exausto e a mente já percorreu todos os cenários de perda. Mas existe um caminho mais profundo, onde a confiança vem antes da reação, onde a fé não é resposta ao caos, mas uma base construída antes dele. E é exatamente nesse ponto que a verdade bíblica confronta o padrão emocional que aprendemos ao longo da vida. Não se trata de negar a dor nem de fingir força, mas de reposicionar o coração para que a notícia ruim não defina o tom da alma. Quando isso começa a fazer sentido, algo interno se ajusta. A crise ainda existe, o imprevisto ainda está ali, mas a forma como você se posiciona muda. O coração encontra um eixo, a mente desacelera e a oração deixa de ser um grito desesperado para se tornar um lugar de firmeza. E para entender isso de forma ainda mais clara, é preciso visualizar o que acontece dentro de nós quando reagimos ao medo. E é aí que uma imagem simples, mas poderosa, começa a revelar muito mais do que palavras conseguem explicar. Imagina por um instante que a sua mente é como uma casa em dia de tempestade. Do lado de fora, o céu fecha de repente, o vento começa a bater forte, a chuva cai sem aviso. A notícia ruim é essa tempestade. Ela chega rápido, faz barulho, assusta. Agora, pensa na diferença entre uma casa construída sobre areia e uma casa com alicerces profundos. A tempestade atinge as duas. O vento não escolhe. A chuva não pergunta, mas só uma delas permanece firme por dentro. A outra começa a ranger, a infiltrar, a tremer em cada rajada. É exatamente isso que acontece quando uma notícia difícil chega. Se o coração está apoiado apenas em controle, previsões e segurança humana, qualquer imprevisto vira um abalo interno. Mas quando a confiança está ancorada em Deus, algo muda silenciosamente. O barulho ainda existe, o medo tenta entrar, mas não encontra espaço para se instalar.
Não porque você é forte, mas porque a base não depende do que acontece fora. E é curioso como essa imagem revela algo que muita gente sente, mas não consegue explicar. O pânico não nasce da notícia em si, nasce da sensação de que tudo pode desmoronar ao mesmo tempo. Talvez você já tenha vivido isso. A mensagem chega, o telefone toca, o exame vem alterado, o problema aparece e por dentro parece que alguém apagou as luzes. O coração acelera, os pensamentos correm soltos e a sensação é de estar no meio de uma tempestade sem abrigo. Mas essa metáfora mostra que a fé não impede a chuva, ela fortalece a estrutura. Ela não elimina o impacto inicial, mas impede que o caos vire morada. Quando o coração aprende a se firmar antes da crise, a notícia ruim perde o poder de definir o seu estado interior. E quanto mais você visualiza isso, mais percebe que a oração não é o telhado improvisado colocado depois que tudo já começou a cair. Ela é o alicerce construído aos poucos, no silêncio, no secreto, muito antes do vento soprar. E é justamente aqui que surge uma troca profunda, quase invisível, onde aquilo que parecia peso começa a ser entregue e algo completamente diferente começa a ocupar o lugar do medo. E é justamente nesse ponto que acontece a grande troca, aquela que quase ninguém percebe no começo. Porque quando a notícia ruim chega, a reação natural é correr para tentar resolver tudo com a mente agitada, com o coração apertado, com 1000 pedidos atropelados na cabeça. A gente pede respostas, pede soluções imediatas, pede que o problema suma. Mas a oração bíblica não começa tentando mudar o cenário externo. Ela começa mudando o lugar de onde o coração reage. É como se Deus nos convidasse a colocar nas mãos dele não só o problema, mas também o peso emocional que veio junto com ele. Talvez você já tenha feito isso sem perceber. Em vez de orar, pedindo que tudo se resolva agora, você começa dizendo: Deus, eu não estou bem, meu coração está acelerado, minha mente não para, eu estou com medo. E algo acontece nesse momento, não porque a situação mudou, mas porque a carga deixou de estar sozinha dentro de você. A Bíblia diz que a paz que vem de Deus guarda o coração e a mente, e essa paz não é uma emoção frágil, é uma presença que se instala quando o pedido certo é feito. Não é pedir controle, é pedir descanso. Não é exigir respostas, é entregar a ansiedade. E quanto mais sincero esse pedido se torna, mais a troca fica clara. Você entrega o pânico, recebe serenidade. Você entrega a pressa, recebe clareza. Você entrega a sensação de desamparo, recebe a certeza de que não está sozinho. A notícia continua ali, o desafio não desapareceu, mas algo dentro de você desacelera. O corpo sente, a respiração muda, os pensamentos perdem a agressividade. É como se, no meio do barulho, surgisse um espaço silencioso onde Deus começa a trabalhar primeiro em você, antes de trabalhar na situação. E isso não é fuga espiritual, é alinhamento interior. Porque só um coração em paz consegue discernir o próximo passo sem se destruir por dentro. E quando essa troca acontece, quando o pedido deixa de ser desespero e se transforma em entrega, a palavra começa a sair do texto e tocar a vida real de forma muito prática. E quando a gente traz isso para a Bíblia, o texto deixa de ser uma frase bonita e começa a ganhar rosto, história, respiração. O Salmo diz que quem confia no Senhor não teme más notícias, porque o coração está firme e confiante em Deus. E isso não foi escrito por alguém distante da realidade, mas por quem conhecia bem o peso do inesperado. Davi viveu cercado por más notícias, perseguições, traições, perdas, ameaças reais à própria vida. Ele sabia o que era acordar, sem saber se o dia terminaria em segurança. Ainda assim, existe algo marcante na forma como ele reage. Antes de tentar mudar o cenário, ele estabiliza o coração. Há momentos em que Davi poderia entrar em pânico, correr, atacar, se esconder. E às vezes até faz isso. Mas há outros em que ele para, respira e decide consultar o Senhor.
Ele não ignora o perigo, não finge que está tudo bem. Ele apenas se recusa a deixar que a notícia ruim dite o estado da alma. É como se ele dissesse: isso é grave, mas não vai me dominar por dentro. E essa postura muda tudo. Porque a fé não impede que a notícia chegue, mas impede que ela se torne um terremoto emocional. Talvez você se identifique com isso mais do que imagina. A notícia chegou, o diagnóstico, o problema financeiro, o conflito inesperado, a mensagem que virou o dia de cabeça para baixo. E assim como Davi, você também sente o impulso de reagir rápido, de se antecipar ao pior, de tentar controlar tudo para não sofrer mais. Mas o exemplo bíblico aponta para outro caminho, mais silencioso e mais forte. Um coração que aprende a se firmar antes de agir. Uma confiança que não depende do desfecho imediato, mas de quem está presente no meio da crise. E é exatamente aí que o texto bíblico deixa de ser passado e começa a tocar o agora. Porque a mesma paz que sustentou Davi em dias incertos é a paz que continua disponível hoje. Não como um escudo mágico contra problemas, mas como uma âncora interna que impede a alma de ser arrastada pelo medo. E quando essa âncora se fixa, algo começa a mudar na forma como você ora, na forma como você espera, na forma como você atravessa o que ainda não se resolveu. Talvez uma das crenças mais silenciosas e mais pesadas que a gente carrega nesses momentos seja a ideia de que, para orar diante de uma crise, é preciso estar forte, calmo, espiritual o suficiente, com as palavras certas já organizadas. Como se a oração só funcionasse quando a emoção estivesse no lugar. E isso, sem perceber, afasta muita gente justamente quando mais precisa se aproximar, porque a notícia ruim chega bagunçando tudo por dentro, e a última coisa que parece possível é fazer uma oração bonita. Mas a Bíblia não sustenta essa exigência. Pelo contrário, quando o Salmo fala de um coração firme, que não teme más notícias, ele não está descrevendo alguém que nunca tremeu, nunca chorou, nunca se confundiu. Está falando de alguém que aprendeu a levar o que está confuso para Deus do jeito que está, sem filtro, sem performance, sem discurso ensaiado. A oração que sustenta na crise não nasce da força, nasce da honestidade. Muita gente entra em pânico porque acha que precisa resolver o caos interno antes de orar, quando, na verdade, é a oração simples que começa a organizar o caos. Às vezes, tudo o que existe é um suspiro, um Deus, eu não sei o que fazer, um silêncio longo com o coração acelerado. E isso já é oração, não porque as palavras sejam poderosas, mas porque a entrega é real. Deus não espera clareza emocional para agir, ele responde à disponibilidade do coração. Existe uma liberdade enorme quando essa crença cai. Quando você entende que não precisa explicar tudo, nem justificar o medo, nem provar fé o tempo todo. Você pode orar no meio do pânico, com a voz embargada, com pensamentos confusos, com lágrimas que não sabem de onde vêm. E é justamente nessa simplicidade que algo começa a mudar. A ansiedade não some de uma vez, mas perde o controle. O medo ainda fala, mas já não grita sozinho. E quando essa oração simples passa a fazer parte da resposta imediata às más notícias, algo se rearranja por dentro antes mesmo que a situação externa mude. É como se o coração aprendesse um novo reflexo. Em vez de correr para o desespero, corre para a presença. E a partir daí, a oração deixa de ser um esforço e começa a se tornar um lugar de descanso ativo, onde Deus começa a trocar peso por direção, confusão por clareza, agitação por uma paz que não depende de explicações completas. Então, se você puder, agora apenas diminua um pouco o ritmo por dentro. Não precisa mudar de postura, não precisa fechar os olhos se não quiser. É só me acompanhar com o coração aberto, do jeito que está. Eu vou dizer algumas frases e você pode repetir em voz baixa ou apenas concordar por dentro, no seu tempo. Deus, eu chego diante de Ti exatamente como estou agora.
sem tentar organizar meus pensamentos, sem esconder meu medo, sem fingir que está tudo bem. Eu entrego a Ti essa notícia que me abalou, esse susto que ainda ecoa, essa sensação de perda de controle que tomou conta de mim. Repita no seu íntimo: Deus, eu Te entrego o que eu não consigo carregar sozinho. Senhor, Tu conheces o meu coração antes mesmo de eu conseguir explicar o que sinto. Tu sabes onde a ansiedade se instalou, onde o medo apertou, onde o pânico tentou assumir o comando. Eu não quero reagir sozinho. Eu não quero decidir a partir do desespero. Então agora eu escolho confiar, mesmo sem entender tudo. Diga por dentro: eu escolho confiar, mesmo com o coração tremendo. Pai, acalma o que está acelerado dentro de mim. Silencia os pensamentos que não param. Toca minha mente, toca minhas emoções, toca meu corpo e faz a Tua paz começar a ocupar o espaço onde o medo estava gritando. Eu recebo essa paz que não depende de circunstâncias. Repita: eu recebo a Tua paz agora. Senhor, guarda meu coração para que essa notícia não roube minha esperança, não destrua minha fé, não defina meu futuro. Eu entrego a Ti o controle que eu tentei segurar com tanta força. Eu descanso na Tua presença, mesmo sem respostas imediatas. Diga com sinceridade: eu descanso em Ti, Deus. E enquanto essa oração acontece, algo já começa a se mover por dentro. Não é sobre a situação mudar de repente, mas sobre o coração aprender a não entrar mais em pânico sozinho. Porque quando a presença de Deus ocupa o centro, até as más notícias perdem o poder de governar a mente, e é a partir desse lugar de entrega que algo ainda mais forte começa a se formar. Agora, mantendo esse mesmo lugar de entrega que você acabou de acessar, eu quero que você permita que suas palavras ganhem força, não como quem tenta convencer Deus de algo, mas como quem decide alinhar o coração com a verdade. Não é gritar para fora, é firmar por dentro, é declarar aquilo que você precisa lembrar quando o medo tenta voltar. Então, mesmo que a voz saia baixa, mesmo que seja só no pensamento, acompanhe comigo. Eu declaro que essa notícia não vai me dominar. Eu declaro que o medo não governa minhas decisões. Eu declaro que meu coração está guardado, mesmo em meio ao inesperado. Há uma paz sendo construída dentro de mim que não depende do que acontece fora. Eu declaro que minha mente não vai entrar em colapso, que meus pensamentos não vão correr soltos sem direção. Eu escolho a lucidez. Eu escolho a confiança. Eu escolho não reagir pelo pânico, mas responder com fé. Deus está presente aqui, agora, e isso muda completamente o ambiente interno. Eu declaro que essa crise não define quem eu sou, nem para onde minha história está indo. Eu não estou sozinho. Eu não fui abandonado. Há cuidado, há direção, há sustento vindo de Deus, mesmo que eu ainda não consiga ver o caminho completo. Meu coração permanece firme, porque está ancorado nele. E se em algum momento a ansiedade tentar voltar, eu já sei onde retornar. Eu volto para esse lugar de decisão, onde a fé assume o controle e a paz começa a se expandir. Algo está sendo reposicionado dentro de você agora, preparando o terreno para atitudes mais leves, pensamentos mais claros e respostas mais sábias. Agora, tudo isso começa a descer para o cotidiano de um jeito simples, possível, quase imperceptível para quem olha de fora, mas profundamente transformador por dentro. A paz que você pediu e declarou precisa encontrar pequenos espaços para se manifestar ao longo do dia, porque é nesses micro-hábitos que o coração aprende a não entrar em pânico quando algo foge do controle. Talvez seja começar a perceber o momento exato em que a ansiedade quer assumir o comando, aquela respiração que encurta, aquele pensamento que dispara cenários ruins. E ali mesmo, fazer uma pausa consciente, mesmo que breve, só para lembrar: Deus está aqui, agora, comigo.
Outro ajuste quase silencioso é a forma como você consome notícias, mensagens e conversas quando enfrenta uma crise ou um imprevisto. Nem tudo precisa ser absorvido de uma vez. Nem toda opinião precisa entrar. Proteger a mente também é um ato espiritual. Escolher o silêncio em alguns momentos, trocar a reação imediata por uma oração curta, simples, direta, cria espaço para que a fé não seja atropelada pelo medo. Isso é prática diária de confiança, não perfeição. E aos poucos você vai percebendo que a oração deixa de ser apenas um refúgio em momentos extremos e passa a ser um alinhamento constante do coração. Uma conversa rápida com Deus antes de responder alguém, antes de tomar uma decisão, antes de dormir. São gestos pequenos, mas consistentes que vão treinando o coração a permanecer firme, mesmo quando a notícia é ruim, mesmo quando o cenário ainda não mudou. E é exatamente nesse ponto que algo mais profundo começa a se formar, porque a fé amadurece quando encontra constância, não apenas intensidade. Talvez agora faça sentido não viver isso sozinho. Porque quando a gente percebe que outras pessoas também estão aprendendo a orar sem entrar em pânico, a carregar crises com mais fé e menos medo, algo dentro se fortalece. A caminhada espiritual fica mais leve quando existe comunhão, quando você entende que não é o único lutando para manter a paz no meio do imprevisto. E é por isso que esse espaço também é um lugar de encontro, de apoio silencioso, de fé compartilhada. Se essa oração falou com você em algum ponto, talvez numa preocupação específica, numa notícia difícil, numa ansiedade que insiste em voltar, deixe isso registrado aqui. Um simples "eu recebo", um pedido curto de oração, ou até o nome de alguém por quem você quer interceder. Às vezes, escrever já é uma forma de entregar, e quando você comenta, outras pessoas leem, se identificam, oram juntas, mesmo sem se conhecer. Isso cria um ambiente espiritual vivo, onde a fé se move de forma simples, real, humana. E se você sente que esse conteúdo pode ajudar alguém que está passando por um momento de crise, um susto recente, uma fase de insegurança, compartilhe. Não como obrigação, mas como cuidado. Porque uma oração certa, no momento certo, pode ser exatamente o que alguém precisa para não se perder no medo. E enquanto essa comunidade cresce, algo maior vai se formando, algo que prepara o coração para ir ainda mais fundo no que Deus quer revelar a seguir. Talvez você ainda esteja sentindo o eco dessa oração dentro de você, como se algo tivesse sido colocado no lugar certo, mas sem fazer barulho. E isso é importante perceber, porque muitas vezes Deus não traz a paz como um impacto imediato, mas como um ajuste interno que continua acontecendo mesmo depois que o momento termina. A notícia pode não ter mudado, o cenário pode ainda parecer instável, mas algo em você já não reage do mesmo jeito. O medo já não ocupa todo o espaço. A mente começa a aprender um novo caminho, mais calmo, mais confiante, mais sustentado pela fé. E é justamente aí que essa jornada não se encerra, ela se aprofunda. Porque orar sem entrar em pânico não é apenas um recurso para momentos extremos. É um aprendizado contínuo que toca outras áreas da vida, outras crises, outras notícias que ainda nem chegaram. Há um tipo de paz que se constrói aos poucos, dia após dia, quando o coração passa a confiar antes mesmo de entender. E isso abre espaço para revelações ainda mais práticas, mais íntimas, mais transformadoras. No próximo passo, a gente vai entrar em um ponto que costuma ser silencioso, mas decisivo. Como manter essa paz quando o problema se prolonga, quando a resposta demora e a fé é testada no tempo? Existe uma sabedoria espiritual que protege o coração nesse intervalo. E é sobre isso que vamos falar a seguir, com calma, profundidade e verdade.